suficiente. Agora, se a gente pegar o desempenho como um todo na partida, o que vocês acharam do Neymar? Ele deu alguns dribles, teve ele chamou a marcação em alguns momentos, mas ele mostrou que ele ainda está um pouco fora de ritmo, né? Tanto que no segundo gol mesmo do Corinthians, ele acaba perdendo a bola. A gente pode discutir se ele teve ali responsabilidade, culpa ou não. Vamos ver se a gente tem os lances aí para acompanhar. Mas o que dá para dizer sobre o desempenho? Tanto que eu acho essa tarja cruel com o Neymar. Neymar ainda não deslanchou, estamos afirmando isso. Isso aí, corneta mesmo, André, né? Se fosse uma pergunta, tudo bem. Se fosse uma pergunta, tudo bem. Eu acho que o Neymar está cumprindo mais do que se esperava dele. Porque a gente noticiou aqui, eu, PVC, Musetti também, Neymar vai jogar contra o Botafogo apenas 30 minutos a partir do segundo tempo. Ele jogou um tempo inteiro. Aí no próximo jogo ele foi lá para Novo Horizonte, jogou quase que o jogo inteiro num calor escaldante, aquela coisa toda. Aí vai para um clássico pegado, com um gramado que está ruim, o gramado da Neoquímica Arena está ruim. O Corinthians está fazendo esforço para tentar melhorar o gramado. Aí tem a questão da bola que a gente vai falar. E o Neymar jogou e para mim ele teve o melhor desempenho desde que ele chegou ao Santos. Teve o melhor desempenho, acho que foi o melhor jogo dele. Então assim, acho que a gente pode pensar no Neymar acima daquilo que era esperado, programado. Estou falando de questão física, de questão técnica, de comissão técnica do Santos. Eu acho que é muito mais o copo cheio do que vazio. Então, se fosse o Soteldo jogando ontem, que jogou o Neymar, era nota 8. Era. Nota 8? Eu não sei se eu daria nota 8 para o Soteldo se ele fosse o Neymar, não. Então. Eu acho que o Neymar é o Neymar. Eu acho que a gente tem que analisar também o conjunto da obra. O ponto para mim... Você está considerando também o contexto dele vir de muito tempo parado e tal. Claro. Não, vamos lá. O Neymar não deslanchou. O Neymar jogou 3 jogos. Então você concorda? Tira a interrogação. O André não mandou colocar, não, o PVC tirou. Eu gosto de treta nesse programa, gente. Põe uma exclamação. Quando o PVC falar, tira. Quando eu estiver falando, põe a exclamação. A interrogação e a exclamação. Quando o Hernan falar, volta a interrogação. Melhor isso aqui, né? Neymar ainda não deslanchou, interrogação. Não, pra mim vai ser exclamação. O Neymar não deslanchou. Vamos lá, vamos por partes. Eu não tô sendo cruel com o Neymar. O Neymar tem que jogar bem, não é agora. A gente vai saber o que aconteceu com o Neymar, o que está acontecendo com o Neymar, no oitavo... já falei isso outro dia. O Neymar teve a lesão mais grave da carreira dele, depois de voltar de outra lesão que antes era a mais grave da carreira dele, e a lesão mais grave da carreira dele aconteceu no 10º jogo. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, que foi Brasil e Uruguai, ele teve a lesão mais grave da carreira dele. Nós estamos no 3º. É para ele arrebentar? Não. Agora, vamos por outro lado. O Santos jogou 3 vezes. Nesses 3 jogos, marcou 2 gols. Nos 2 gols, o Neymar não estava em campo. Como é que ele deslanchou? Os 2 gols que o Santos marcou em 3 jogos, o Neymar não estava no campo. Isso é para dizer o Neymar não serve para nada? Claro que não. É para entender, o Neymar tem um processo de recuperação que não vai demonstrar se o Neymar vai se recuperar ou se não. A gente não vai adivinhar o futuro. A gente está tentando prever o presente. Prever, com perdão da antítese, estamos tentando prever o presente. Analisar o presente. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Ele tem um processo de recuperação. O jogo dele de ontem foi certamente melhor do que o jogo contra o Novo Horizontino, que foi o jogo do calor. E é um jogo parecido, a gente vai ver a tela dos números já, parecido com o jogo do Botafogo. Vamos ver os números do Neymar, então, nessas 3 partidas em que ele fez pelo Santos desde a sua reestreia. Ele começa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em que ele entra ali no intervalo, joga por 75 minutos contra o Novo Horizontino, já tem uma rodagem, uma minutagem maior. E ontem contra o Corinthians ele foi titular também, assim como na partida anterior contra o Novo Horizontino. Vai lá, PVC, você que gosta dos números. Foi melhor, ele jogou mais tempo contra o Corinthians do que contra o Botafogo, perfeito. Finalizações, ele teve 6 finalizações contra o Botafogo, deu 2 contra o Corinthians. Ele deu uma certa contra o Botafogo, uma certa contra o Corinthians. Quase fez um golaço contra o Corinthians. O Hugo defendeu, o João Carlos do Botafogo também. Ele deu mais passes contra o Corinthians do que deu contra o Botafogo.
para certos e errados, ele deu mais contra o Botafogo do que contra o Corinthians, 29-36. Mas ele acertou mais, então foi melhor nesse critério. Mas foi melhor em finalizações contra o Botafogo. O Corinthians é mais forte que o Botafogo. Exato. Dribles certos, ele deu um drible certo a mais do que contra o Corinthians, que é o drible do Garro, que ele dá a carretilha e faz um elástico lindo também, mas não aconteceu nada com o drible, na minha visão. Recebeu menos faltas contra o Corinthians do que contra o Botafogo. Talvez porque ele tenha conseguido se esquivar mais. Sim. Talvez por isso. Mobilidade está melhor. Talvez. Ele errou, ele perdeu menos posse de bola, mas é parecido. 5 contra o Corinthians, 6 contra o Botafogo. E 13 contra o Novo Horizontino. 13 contra o Novo Horizontino. Claramente, o pior jogo dele foi contra o Novo Horizontino. Os jogos contra Botafogo e Corinthians têm desempenhos semelhantes. Então não tem uma explosão de Neymar ainda. O que é natural. Porque ele está no terceiro jogo. Sim. Depois de 2 anos, praticamente. Pra mim, ele foi melhor na estreia, mas é claro que era contra um time muito mais frágil do que isso. contra o Corinthians. Não, era até então o pior time do campeonato, jogando na Vila Belmiro, com toda a torcida a favor. Aí está jogando contra o melhor time do campeonato, com toda a torcida contra e clássico, aquela velho clichê do clássico é clássico. O que eu acho assim, que há certos exageros de polarização que a gente falou aqui no começo, o PVC falou, que eu vi, por exemplo, muita gente falando, o Neymar não tinha que estar jogando, tinha que estar se preparando para jogar melhor. Eu vejo que não. O Calçade falou isso. Foi o Calçade? Eu li em algum lugar... O Calçade falou que acha que ele deve... Paulo Calçade na ESPN disse que achava que ele tinha que estar se preparando. Eu entendo como você que ele está se preparando durante os jogos. Sim. E que ele precisa dos jogos. Mas, ao mesmo tempo, que a gente precisa olhar como preparação. Ou seja, não tem uma explosão de Neymar. E assim, vamos combinar que a ideia, né, aquela narrativa do Jorge Jesus, ela foi por terra, né? Com ele jogando. Mas não está desempenhando. Mas a minutagem que ele está jogando e na intensidade que ele está jogando, de intensidade eu digo de porrada, de clássico, de cara dando pancada, eu acho que cai um pouco por terra. Não, eu vou pegar não o Jorge Jesus, o Steve Calçada. O Steve Calçada diz, nós não vamos para o Mundial para trocar camisas, e ele não vai desempenhar no nível que a gente precisa que ele desempenhe. Até o Mundial de Clubes, Posso meter minha colher aí nesse debate? Claro que sim, Miri, desculpa. A gente está aqui... Não, eu tô com o PVC nessa. Agora eu vou discordar do André e concordar com o PVC. Assim, ele não deslanchou, né, gente? Ontem, quando ele saiu, o time do Santos melhorou. A gente precisa fazer essa análise. Isso não quer dizer que ele não vá deslanchar. É aquela história que a gente falou aqui outro dia. Também é o contexto, né? Ele não estava apto a participar de campeonatos no Oriente Médio por não ter físico para isso, estar fora de ritmo, e ele veio para cá, assim. Quem achou que ele ia chegar chegando, se enganou. A festa em torno dele foi pela ideia de que a gente quer o craque de volta. A gente quer essa ousadia, eu quero esse chapéu aí para o lado, para trás, eu quero o drible, eu quero ver o Brasil em campo nos pés dele. Mas ainda não aconteceu. Agora, eu discordo dessa opinião de que ele deveria estar se preparando. Ele está se preparando. Esse Campeonato Paulista Sim. É para isso. É isso? Ele está se preparando, ele está pegando o ritmo de jogo, ele está entrando em dividida, ele está pegando o tempo de bola. Não é em treinamento que ele vai conseguir isso. Então, eu acho, assim, ficou muito evidente para mim que quando ele saiu, o time do Santos melhorou, gente. E essa é uma análise que tem que ser feita. Isso não quer dizer que ele não vai mais ser titular, ele tem que ser. Porque a gente quer ver o craque de volta. Aliás, assim, ele veio para cá em nome dessa volta. Ele falta mais. Faltava ritmo de jogo, ele está ganhando. Agora, a gente quer ver o cara de volta, estamos todos na torcida. E acho que foi muito bonito, assim, o que aconteceu ontem, porque a vaia, o deboche, falaram da Bruna Marquezine, ele reagiu, ele riu, ele elogiou a torcida do Corinthians. Tem umas coisas em movimento, é que a gente está numa fase das nossas vidas que a gente quer tudo para amanhã. Não vai acontecer amanhã, mas talvez aconteça. E é engraçado que a Miri falou um ponto que é interessante, né? E é um ponto de discussão também. Eu, por exemplo, vejo, não que o Santos tenha melhorado com a saída do Neymar. Eu vejo que o Caixinha fez boas trocas necessárias,
mas muito mais pelo ritmo do Corinthians ter baixado e principalmente Memphis e Yuri cansaram no segundo tempo. Uma parte é isso. Então eu acho que assim, foi muito mais pelo cansaço do Corinthians e sangue novo do Santos, que melhorou o jogo pro lado do Santos, do que propriamente a saída do Neymar. O problema do Santos, quando ele apresentou esses problemas, não foi só o Neymar, né? Defensivamente, o time do Santos peca muito, a gente vê a recomposição como é lenta. O Léo Godoy foi super criticado, o Bastos também. O Bastos não foi bem. Então, não foi bem. Nos 2 gols do Corinthians teve uma falha. Então, o Santos tem outros problemas. Me parece que o Caixinha, ele tem boas ideias, mas ele ainda está com dificuldade de implementar, de colocar isso em prática. Mas eu acho que tem um que o Hernan tocou, sem dúvida, e tem um ponto que a gente esbarrou, mas acho importante ressaltar, que o Santos começou o jogo melhor e o Neymar estava em campo. Eu concordo inteiramente com o que a Miri falou, eu falei também que o Santos melhorou depois que o Neymar saiu. Mas ele melhorou em relação ao período anterior, né? Metade do jogo. O começo do jogo, o Santos estava bem e o Neymar estava em campo. Mas eu acho que um aspecto, na minha visão, é que o Santos procura o Neymar mais do que tem que procurar quando o Neymar está em campo. E quando o Neymar sai, você busca o gol. O Guilherme quer fazer o gol quando o Neymar não está em campo. E o Guilherme quer passar a bola para o Neymar quando o Neymar está em campo. E esse ajuste precisa acontecer. O Neymar vai ser um líder do time, mas ele não vai ser o time. Então, claro que tem a ver com a queda de ritmo do Corinthians. Sim. Mas na minha visão também tem a ver com isso. O Santos precisa ser um time em que o Neymar é um ingrediente. Eu já ouvi essa opinião, mesmíssima opinião, na seleção brasileira. É isso. Tem que ser um protagonismo dividido, né? E não jogar tudo em função dele, colocar tudo na conta dele, porque futebol é coletivo e aí não funciona muito bem. Vamos passar os grupos do Paulistão aí pra gente ver como é que tá a situação do Santos, que não tá numa situação muito boa, hein? Vamos abrir a geral aqui, que eu vou aqui para dar uma olhadinha nos grupos. O Santos deu uma complicada na tabela do Paulista, faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase e não depende mais das suas próprias forças para ir às quartas de final. A gente está vendo aí o Grupo A com o Corinthians como líder, com 25 pontos. Tem uma boa vantagem sobre o Mirassol, que tem 16 pontos. No Grupo B, o Guarani tem 10 pontos, mesma pontuação da Portuguesa. E o Santos aparece em terceiro com 9 pontos, seguido pelo Bragantino. Ou seja, é um grupo que está bem mais equilibrado. O Grupo C tem o São Paulo como líder, que joga hoje, então ainda pode aumentar essa vantagem. E o Novo Horizontino é o segundo com 11 pontos. E o Grupo D, São Bernardo faz uma bela campanha, 19 pontos. A Ponte Preta tem 18 pontos. E o Lanterna é o Velo Clube com 5 pontos, que inclusive é o adversário do São Paulo logo mais. A gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouco. Então vai dar empate. Bom, Porque vamos eu vou continuar aqui para vocês me quadrarem direitinho. Vamos para um rápido intervalo, vou acompanhar as mensagens de vocês aqui no YouTube e a gente volta para falar sobre a polêmica da bola do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca, hein? Tá todo mundo chiando. E ainda a confusão que rolou lá no Rio, quais os desdobramentos. Fica aí com a gente.